Bem, então eu começar a desejar as boas-vindas a todos, bem-vindos ao Palácio de Fronteira. Queria dizer a minha alegria em poder ter este pequeno contributo para o professor Osvaldo Marca, que realmente foi um professor extraordinário. Não só, não vou dizer que aprendi muito com ele, porque provavelmente não estava à altura daquilo que ele ensinava, mas realmente a vivência das aulas do Osvaldo era uma coisa que eu recordo com grande uma coisa extraordinária, e foi um grande prazer ser aluno dele. E, posto isto, felicitava os organizadores que publicaram este livro e passava a palavra ao exatamente. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Dom Fernando Mascarenhas, meus colegas, professor Gabriel e Filomena, todos colegas, antigos colegas e amigos também, alunos do professor Osvaldo Marca, autor deste livro. Eu devia estar desse lado, mas ontem à noite foi-me cometida esta tarefa de estar aqui em representação do professor Pedro Calafate por impossibilidade que surgiu não pôde estar aqui presente. Ele pediu-me que o substituísse, portanto, nesta apresentação. E eu não podia ter uma tarefa vicariante mais grata do que esta. Há muitos anos que todos os que fomos alunos e somos amigos do professor Marca esperávamos este momento de poder dispor, pelo menos, dos seus mais importantes estudos sobre o idealismo alemão em forma publicada. Este momento publicado, alguns estávamos reunidos em volume. Este momento poderia ter tido lugar há uns anos atrás, talvez há uns 5, 6 anos atrás, mas as circunstâncias não o proporcionaram. Tenho agora, graças ao empenho das organizadoras do volume, as professoras doutoras Maria João Castelo Branco Silveira e Maria José Vaz Quinto, com o apoio em retaguarda da professora doutora Irene Borges Soares. O Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa tem muita honra em ter podido promover e tornar possível a edição desta obra, que dá uma amostra lacunar e certa, mas apesar de tudo eloquente, do que significou o professor Osvaldo Marca para os estudos sobre o idealismo alemão, mesmo na Europa, no mundo. E, é claro, do que significou o seu magistério universitário na Universidade de Lisboa para o desenvolvimento, em especial, desta área de pensamento filosófico. Disso fala eloquentemente, com as palavras curtas e certas que ele sabe ter, o professor Carlos Ferreira, no prefácio que escreveu para este livro. Resta-me ainda, em nome do professor Pedro Calafate, agradecer ao Dr. Dom Fernando Mascarenhas a graciosa disponibilização deste tão nobre e, ao mesmo tempo, tão acolhedor espaço para a realização desta apresentação. Muito obrigado. Bueno, mis primeras palabras inevitablemente tienen que ser una petición de excusa. La excusa de que esta
terrible tosquedad para los idiomas, que es la de los españoles, me impida por completo el dirigirme a ustedes como sería lo que la cortesía básica exige en su lengua. Habida cuenta de que estamos hablando de alguien que se movió entre las dos lenguas, entre los dos ámbitos culturales, espero que mi excusa sea, mi petición de excusa sea y más aún lo que tengo es que expresarles mi agradecimiento de estar en este hermoso lugar, rodeado de amigos, porque a fin de cuentas lo que nos trae hoy aquí es quizá lo único esencial de la condición humana, que es la amistad. Spinoza decía que lo único, Spinoza es muy literal, mide mucho lo que dice, que lo único que une a los hombres libres es la amicitia, la amistad. Y desde luego, lo que hoy nos une a nosotros aquí, pienso que es por encima de todo esa referencia a alguien en la amistad con el cual todos los que hoy nos reunimos y tantos otros nos sentimos amigos. También algunos a los que quizá ni conocemos. Álvaro Pombo, en su última novela, Álvaro Pombo es uno de los más notables escritores actuales españoles, quizá el mejor de los novelistas en ejercicio en estos momentos en España. Álvaro Pombo, en su última novela, narraba por boca de uno de los protagonistas, que es el mismo, apenas disfrazado, es el mismo, narraba su experiencia en la Universidad Española allá por el inicio de los 60. Un periodista le está preguntando, pero usted, que ahora se jubila, ¿no ha sido un hombre demasiado neutral, ajeno a los conflictos políticos de la época? Y el personaje, que insisto es claramente Pombo, contesta: no fui neutral, traté de ser un buen profesor de filosofía, traté de parecerme al mejor profesor de historia de la filosofía que yo he conocido, Osvaldo Marquet. Con él aprendí lo del furor heroico. Lo que exalta y diviniza al hombre es el furor heroico, el ímpetu racional por virtud del cual el hombre que ha conseguido el bien y lo bello se desinteresa de lo que primeramente le tenía atado y no atiende a otra cosa más que a Dios. Esto es Giordano Bruno, como sabes. Recuerdo a Osvaldo Marquet. Hace muchísimos años que no sé nada de él. Creo que expresaba aquel pertenecer y no pertenecer, estar y no estar, participar y no participar, enfrentarse y no enfrentarse al franquismo y ser a la vez un excelso profesor de filosofía. Sigue describiendo la experiencia de las clases de Marquet y acaba con un homenaje desgraciadamente tan inhabitual al nivel intelectual español, que es uno de los medios más caínitas que ustedes puedan imaginar. No tenía, cuando yo lo conocí, más grado académico que el de ayudante de catedral. Y había auténtico furor heroico en aquellos listados de bibliografía que invariablemente preferían a la inmersión en Averroes, o en Maimónides, o en Avicena. Leí Dinámica del Saber como quien lee la oración de la verdad filosófica contemporánea, el texto de los niveles analógicos de la verdad y del ser. Que el ser se dijese de muchísimas maneras y que el saber del ser funcionase en niveles analógicos de creciente complicación sistemática, eso fue una revelación a mis 19 años. Le debo eso, insigne, a Osvaldo Marquet. Recuerdo la emoción de ir a verla a su piso en ese barrio de Madrid, cuyas calles tienen todas nombres hispanoamericanos. La ventana de su diminuto despacho, atestado de libros, daba a la calle. Era, creo, un sexto. Acaba escribiendo ese piso caótico de libros que hemos conocido idénticos, los que hemos conocido a Marquet
15 años más tarde, en aquellos tiempos éramos ingenuos y pobres, y a la vez nuestra arrogancia intelectual era inmensa, nuestra grandeza intelectual. Por eso, cuando alguien me pregunta cómo fue intelectualmente la vida durante el franquismo, yo contesto agobiante. Pero después recuerdo esto que acabo de contarte, el entusiasmo intelectual de algunos. Ese entusiasmo que narra Pombo, referido al inicio de los años 60, yo lo he conocido mucho más tarde. Cuando yo encontré a Osvaldo Marquet, Osvaldo había pasado ya por su primera etapa de profesor en Portugal, por su primera etapa en Lisboa, y había dejado aquí, pienso, la única huella perenne de la filosofía española del siglo XX que marca el pensamiento portugués. Él retornó a Madrid en aquella caótica segunda mitad de los años 70, con el mismo entusiasmo, con el mismo furor heroico que describía Pombo, por hacer filosofía, y chocó con la institución, lo cual, ¿a qué nos vamos a engañar? Pasa siempre. En España más, pero pasa siempre. Siguió, a pesar de ello, con el rigor de un trabajo implacable, minucioso, estricto, en un mundo universitario que no quería saber nada de trabajos rigurosos, minuciosos, estrictos, en un mundo institucional universitario que no quería saber nada de cosas serias. Y yo, que cuando él llegó a Madrid, andaba ya muy cerca de los 30, tuve siempre la impresión de que él percibía hasta qué punto sus gestos en la facultad, sus gestos incluso en el aula, tenían algo de un intento de repetir la aventura de Fichte en Viena. Osvaldo Marquet, a final de los años 70, era exactamente el Fichte que en 1794, en su primera clase en Jena, interpelaba a sus alumnos para decirles: ante ustedes y ante mí se abre un destino. Ese destino está marcado por la necesidad de construir un nuevo modo de pensar que se contraponga, decía Fichte en el 94, en 1794, al único sistema de la filosofía existente. Aquel que dice que el yo es puesto por el no yo y que es un materialismo trascendental para nosotros, decía Fichte, inaceptable, y lo que ustedes y yo pasaremos a construir, es decir, la concepción en la cual el ich, el yo, ponga al no yo. Claro que en 1794, Fichte no daba el nombre, no hacía falta que lo diese, todo el mundo sabía que eso del no yo, que pone el yo, se llama Spinoza. Todo el mundo había leído la la transcripción por Jacobi de la conversación con Lessing. Todo el mundo sabía que lo que se estaba jugando en el debate sobre la libertad en aquel momento no era otra cosa que una partida entre la concepción de la prioridad constituyente de no yo sobre yo o la inversa. Lo fantástico es que Osvaldo Marquet no enseñaba eso como lo hacemos los profesores de filosofía, los simples profesores de filosofía. Es decir, como un acontecimiento histórico que es preciso analizar en sus condiciones. Por supuesto que él hacía todo eso, pero Osvaldo Marquet no estaba presentando a Fichte, era Fichte. Osvaldo Marquet no estaba exponiendo
un movimiento históricamente definido llamado idealismo. Osvaldo Marquet estaba construyendo en clase el idealismo. Yo rara vez he asistido a una clase de algún colega mío. Bueno, rara vez no, la única vez que lo he hecho ha sido con las clases de Marquet. A mis 25 años yo andaba ya, creo que irreversiblemente encarrilado en esa certeza de que el yo es una ficción lingüística tras de la cual no hay nada, y que no hay más identidad que el número que en el carnet de identidad sella las responsabilidades fiscales a lo largo de toda la vida de un individuo. Pero inmediatamente, para mí era palmario, inmediatamente comprendí que el único interlocutor, no digo un único interlocutor de talla, digo el único interlocutor que podía encontrar en la Universidad de Madrid y probablemente en España, con el cual se pudiese discutir en términos rigurosos acerca de qué demonios estábamos diciendo cuando decíamos yo, se llamaba Osvaldo Marquet. Y que Osvaldo Marquet sabía perfectamente, cosa que me temo que muy pocos en aquel momento podían entender, que ese debate sobre el carácter constituyente o constituido del yo se fundía tanto en Fichte y en Schelling como en el Spinoza, frente al cual Fichte y Schelling piensan en un solo problema, el problema de la libertad, que es en sentido estricto lo único que a Osvaldo Marquet le interesaba a la hora de desarrollar sus rigurosísimas exposiciones académicas en clase. Miren, con buenísimo criterio los editores de este libro han cerrado el volumen con un texto de Marquet que acaba con la siguiente forma. A fines del siglo XVIII tienen lugar en Europa dos acontecimientos revolucionarios. De uno surge la politización de cualquier actitud humana. Del otro, el proyecto de una instalación del hombre en el espacio. Sus caminos nunca se han superpuesto, ni parece que se superpongan jamás. Osvaldo Marquet ha entendido con una finura exquisita hasta qué punto la hipótesis del idealismo clásico alemán, la que nace en Fichte, de Schelling, que reformula la tesis de Fichte en el de dos, una, o no sujeto y objeto absoluto, o no objeto y sujeto absoluto, pero que de algún modo antes, en esa fórmula, en las fórmulas todavía vacilantes, pero tan conmovedoras, de lo que llamamos el primer fragmento del idealismo, el primer fragmento del proyecto de programa del idealismo alemán, que Osvaldo solía analizar cuidadosísimamente en sus clases. La revolución es, en estos momentos, una conmoción que mueve a la necesidad de buscar sus fundamentos metafísicos. Los tres de Jena, esos tres jovenzuelos, Schelling, Hölderlin, Hegel, hablan de la necesidad de construir una nueva mitología en la cual se identifiquen razón y religión, a la cual ellos, con una ingenuidad tan conmovedora como aterradora, llaman una mitología der Vernunft, una mitología de la razón. Todo el esfuerzo de Osvaldo Marquet ha sido el de tratar de mostrar que se puede pensar rigurosamente una mitología del Vernunft que no sea una monstruosidad. Porque hay que decirlo inmediatamente, el desarrollo histórico de eso que se llamó mitología del Vernunft fue lo monstruoso en estado puro a la cual llamamos siglo XX.
La idea de Osvaldo, el esfuerzo permanente de retornar a Fichte, a Schelling, a Hegel y naturalmente a través de ellos a Kant, tiene como punto de arranque, pienso, esa certeza de que solo a partir del modelo idealista puede, en sentido riguroso, configurarse una filosofía con la cual sea posible vivir. Algunos pensamos sencillamente que es que no hay posibilidad alguna de construir una filosofía con la que se pueda vivir. No se puede vivir. Se vive. No se puede. Pero el esfuerzo conmovedor de Osvaldo es buscar en el idealismo la posibilidad de dar sentido a esa cosa. Una cosa es indiscutible. Cito la edición del libro que estamos presentando, la página 291. Una cosa es indiscutible. Se le comprendió mejor o peor, el idealismo se puso en marcha con el pensamiento de que Ich Bin debe ser el fundamento que se busca para la filosofía. Y naturalmente que ese fundamento tiene que venir necesariamente ligado a la construcción de lo que, sobre todo, yo diría que a partir de la crítica del juicio, es el problema central dejado abierto por Kant a todos los jóvenes alemanes que le leen en ese momento. ¿Qué demonios se puede entender por una teleología? ¿Cómo se puede pensar teleológicamente, en particular, cómo se puede pensar teleológicamente la historia? Página 171. Lo que caracteriza la concepción finalista es que se admite o se piensa que es preciso admitir un fundamento proyectante. Finalismo y teleología surgen, pues, donde y cuando se identifica orden, por lo tanto, a ratio y logos como un fin proyecto. Al final, naturalmente, les decía, eso necesariamente tiene que implicar el retorno a Kant. Naturalmente que Osvaldo era Fichte tratando de pensar en el siglo XX, pero naturalmente que Fichte conocía de memoria los problemas kantianos, como Osvaldo los conocía, y es naturalmente lo que encontramos en ese análisis fastuoso de la crítica de la razón práctica que ocupa todo un capítulo de este libro, que se proclama la grandeza. La doctrina kantiana del destino moral del hombre constituye uno de los capítulos más impresionantes de la filosofía de todos los tiempos. Osvaldo fue ante todo, ha sido para todos nosotros ante todo, un maestro. Y no podemos engañarnos. El destino del maestro es mucho más la palabra que la escritura. Es naturalmente lo que Platón ha analizado tan exquisitamente al final del Fedro. Sócrates es un sabio, pero se entretiene en esos jueguecitos de unir palabras adecuadamente. Hay a quienes no nos gusta eso, pero como dice Pascal en una carta a Fermat, ni usted ni yo daríamos un paso de aquí a la calle por eso. Nos entretenemos con eso. Como nos entretenemos con la matemática. Está hablando de Fermat, el autor de la conjetura que traerá locos durante 2 siglos de todos los matemáticos. Ni usted ni yo nos entretenemos con esas cosas, son juegos. El maestro no juega. El maestro se juega su vida porque, y es la terrible paradoja del maestro, de algún modo el maestro sabe que es responsable de lo que vaya a suceder en otros con aquello que él dice. Y asume desde el momento mismo en que acepta el magisterio que esa continuidad en el tiempo, que esa prolongación de la palabra hablada después de haber sido dicha es incontrolable y que, sin embargo, la responsabilidad que deja en quien la ha dicho
es absolutamente implacable. La paradoja, naturalmente, para quienes hemos escuchado a Osvaldo durante años, es que ahora cuando leemos el libro tenemos la impresión de que el libro nos habla. Pero literalmente, estás oyendo a Osvaldo. Hay que tener un inmenso amor a la sabiduría y un inmenso amor a la docencia para hacer eso. Los que detestamos cordialmente la docencia, nos refugiamos en el entretenimiento, en el juego. Podríamos dedicarnos a la ruleta. Uno puede arruinar su vida como quiera, bueno, la arruinamos aquí. Pero es lo mismo. Pero la grandeza de renunciar a la frivolidad del juego para asumir la responsabilidad absoluta del maestro. Eso es lo que yo pienso, y por eso he empezado citando a Spinoza, eso es lo que yo pienso que solamente puede ser entendido en una clave en la cual la inteligencia, la sabiduría y el misterio se unen. La clave de la amistad, la clave de la amicizia, que a fin de cuentas es lo único que guía esa cosa tan rara que es el hombre sabio. El hombre sabio, que no escribe. El sabio, por el contrario, considerado en cuanto tal, apenas experimenta conmoción del ánimo, sino que consciente de sí mismo, de Dios y de las cosas, con arreglo a una cierta necesidad eterna, nunca deja de ser, sino que siempre posee el verdadero contento del alma. Y naturalmente que Spinoza cierra su ética diciendo: pero todo lo excelso es tan difícil como raro. Ustedes y yo hemos tenido la suerte de cruzarnos en nuestras vidas con una de esas veces. Muchas gracias. Eu pensei escolher um texto de todos estes, de questões deste livro, que se chama A Revolução Kantiana e o Idealismo Alemão, que é um texto que mostra uma fidelidade no tempo muito grande. Tem origem em 74, depois em 81 é de novo publicado e finalmente no volume organizado pelo Manuel Ribeiro dos Santos sobre a recepção Kant em Portugal, 1974-2004, foi em 2004 ou 2004 foi publicado. Kant e a natureza do filosofar. O Gabriel falou da aventura filosófica, que é um grande tema na filosofia, mesmo que não seja um problema em ordem, porque não poderia ser. Tem a ver com o próprio compromisso daquele que se decide, sem ter tomado todas as previdências, a dedicar-se a esta coisa do filosofar. E Osvaldo Market começa justamente esse texto, Kant e a natureza do filosofar, por dizer que Kant e a grande aventura filosófica em que de facto estamos envolvidos. Não só em relação a Kant, ele faz uma afirmação equivalente, também em relação aos românticos, ele nos leva a compreender a mesma situação viva, que tem a ver com muita coisa que o Gabriel acabou de dizer, que tem a ver com uma espécie de litígio, que não é bem um litígio, às vezes está uma forma litigante, mas é mais o tal paradoxo da relação entre a viva palavra que é dita no presente e a palavra escrita que está prometida para outros que hão de vir e que não pode tocar no presente. A experiência de ter ouvido o professor Market no princípio dos anos 70 fazer uma série de lições, um curso no Instituto Alemão dedicado ao romantismo, cruza-se com o texto que ele escreve aqui sobre romantismo,
em que declara a vários tons que nós ainda fazemos parte não de uma herança, mas fazemos parte daquela aventura que é um problema connosco próprios. E essa aventura que é um problema connosco próprios não tem nenhuma resolução definitiva doutrinal. As doutrinas podem-se julgar, podem-se discutir, podem-se argumentar, podem-se substituir, podem-se transformar e avaliar, mas o homem não. Ele acaba justamente este texto com essa afirmação. O extraordinário é que, em relação a Fichte, no que diz respeito aos seus textos, isso é muito claro, isto que Oswaldo escreve em relação a Kant, mas em relação a Kant não é nada claro, isto é, não é uma evidência que todos possam partilhar, é qualquer coisa que ele nos faz descobrir. É que da obra de Kant emana, diz ele, uma espécie de energia, uma energia viva, que não é tanto a energia de Kant, porque Kant está morto. E não é a energia também de Oswaldo, que está aqui nestes textos, que está vivo, mas não pode estar cá. É a energia daquele que está a olhar para essas letras, a olhar para essas palavras e a doar a sua própria vida nessa leitura e a transformar essas letras, que são desenhos no papel, em coisa transmissível através de ligações que constituem uma comunidade que ainda não tem nome, talvez seja a comunidade dos amigos. Benjamin dizia que o escrito é a máscara mortuária de uma intuição. E com isso não queria atacar a escrita, mas queria dizer que há um abismo que nunca poderá ser preenchido entre aquilo que nos leva a escrever e o resultado disso. E é isso que temos nesta obra de Oswaldo, e é isso que ele percebeu sempre que estava a ler. E por isso queria fazer justiça a essa tensão entre aquilo que leva alguém a escrever e o resultado desse esforço. Os escritos de Benjamin tocam na vida, raiam, estão na raia da vida, mas essa vida tem que ser redescoberta. Isto é, os escritos naturalmente não têm vida nenhuma, são um conjunto de risquinhos de tinta sobre papel. É o nosso ir ter com esses escritos que faz com que eles tenham vida, é a nossa vida. E Oswaldo Marquet, ao ler Kant, mostrou, em relação a Fichte eu digo que é mais fácil fazer isso, em relação a Kant é mais difícil, mostrou aquilo que ele chama uma espécie de magia da vida de Kant enquanto aquele que se dedicou ao ato de filosofar. E aquilo chama a magnífica encarnação do magistério filosófico que ainda hoje nos dá que pensar. Essa magnífica encarnação do magistério filosófico é transmitida pelo próprio Oswaldo neste texto em relação às aulas de que nós nos lembramos constantemente e que nos marcaram indelevelmente. Há neste texto sobre Kant e a natureza de filosofar uma espécie de impregnação, assim eu o vejo, do próprio magistério de Oswaldo. A nobre tarefa de buscar a filosofia no filosofar. Diz, neste epígrafe, devem todos lembrar-se na crítica da razão pura, de nobis ipsis silemus, de nós próprios façamos silêncio. E, ao mesmo tempo, diz Oswaldo, é um dos filósofos que melhor conhecemos a vida do ponto de vista pessoal, temos muitas informações sobre ela. Há algumas confissões que Kant faz de vez em quando, mas o mais importante é, diz Oswaldo, a surpreendente e estranha presença da vida de Kant nas próprias obras, que não são confessionais. Ele oferece-nos uma imagem vívida de si próprio, quase vibrante. Neste quase está tudo, porque vibrante é um termo difícil de aplicar a qualquer texto de Kant, mas quase vibrante está certo, está rigoroso, acertou no alvo, porque Kant não se deixa arrastar pela vibração da sua própria atenção, ele constrói, portanto destrói a atenção construindo,
Mas a sua construção, há uma carta maravilhosa de Walter Benjamin ao Hugo von Hofmannsthal a falar do estilo de Kant, e Osvaldo não está a falar dessa carta, mas está a falar no mesmo tom e a perceber, no entender, qualquer coisa que o faz encontrar com Walter Benjamin, encontrar-se, e que é Kant dá a ver, à medida que está a escrever, o ato de pensar. E esse dar a ver aproxima também muito de alguma espécie de arte contemporânea, que, em vez de nos mostrar a coisa acabada, dá a ver o processo. Kant dá a ver o processo. E é por isso que é quase vibrante. Não chega a ser vibrante sem o quase. O quase é o acertar no alvo absoluto da compreensão do Osvaldo Marca de Kant. Está nela, na obra, essa imagem de si próprio vívida, ainda que não saibamos como. Estamos conscientes de que não podemos defini-lo, expressar esse quê, nós não podemos expressar esse quê que nos faz frente. Talvez, e é muito bom este talvez porque é indecifravelmente ligado e inotavelmente ligado ao quase, talvez precisamente porque este quê é um autêntico quem. E fala aqui neste momento de um termo que o Carmo Ferreira falou e muito bem no seu prefácio. Aliás, no final do prefácio termina com uma citação deste texto, mas fala desse termo, que é um conceito-chave na obra do Osvaldo, enquanto nosso mestre, que é o termo conceito de intimidade. E fala de intimidade secreta. De uma intimidade secreta que se vai revelar como forma de liberdade, que se vai revelar como promessa de uma comunidade que não se pode constituir, que se vai revelar como aquilo que ainda não foi escrito, nem nunca poderá ser escrito. Colli, por sua vez, comparando o estilo de Kant com o estilo de Nietzsche, diz que Kant é um pouco indiscreto. É como se deixasse ver as imperfeições de um pensamento que se está a constituir e não o limasse, não usasse máscara, não o convertesse num todo, mesmo que sob a aparência do fragmento. É muito interessante essa comparação de Nietzsche com Kant, que faz-nos aparecer um Kant como uma espécie de inocência que se deixa ver, e Nietzsche como uma espécie de inocência que teme deixar-se ver. É bem interessante, é bem profunda esse pensamento de Colli. Há uma autoconsciência sem sombra de falsa modéstia em Kant, logo desde o início, logo desde o prefácio aos pensamentos sobre a verdadeira avaliação das forças vivas, e que o Osvaldo lembra como Lessing comentou, e essa falta de falsa modéstia, essa ausência de falsa modéstia, é uma das marcas da honestidade profunda deste pensador, que é Kant. Talvez o pensador que nos enganou menos e que se enganou menos a si próprio, creio eu. Anos mais tarde, em O que significa orientar-se no pensamento, ele diz isto: educar pessoas singulares é fácil. Iluminar uma geração, pelo contrário, é muito difícil. Ele está a falar dele próprio, dessa confiança nobre, como diz o Osvaldo, na procura da verdade. E é isso, pergunta ele, a que se pode chamar a apropriação pessoal que Kant faz da razão? Sem dúvida que sim. Eu creio que esta intimidade secreta de que Osvaldo fala a respeito de Kant está a pensá-la enquanto pensa em Fichte, e está a pensá-la enquanto pensa nele próprio, enquanto ele que está aqui e agora a escrever. Numas notas ao seu próprio exemplar das observações sobre o belo e o sublime, escreve Kant, página 85.
deste texto. Eu sou mesmo, reparem bem os termos que ele utiliza, por inclinação, um investigador. Sinto total sede de conhecimento e uma ávida inquietação de nele avançar. Inclinação, sede total, inquietação ávida. Não podiam ser mais evidentes, mais expressivos os termos que dizem respeito a estes impulsos profundos e insaciáveis. Como sinto também a satisfação em cada progresso, o prazer associado ao preenchimento da sede, à satisfação da inclinação, ao cumprimento da ávida inquietação que retorna. Houve um tempo que acreditei que tudo isto podia constituir a honra da humanidade e desprezava a plebe que não sabe nada. Um pouco como Heraclito, que tinha pouco amor pela plebe, como todos sabemos, e considerava que quase todos em vida estavam mortos e, quando dormiam, talvez sonhassem. Mas mesmo Heraclito considerou que a todo homem cabe poder descobrir-se a si próprio. E é esta ideia que vem a seguir, por influência de Rousseau e com uma tendência política otimista que nega a tendência natural em Kant pessimista e que aparecerá um pouco mais tarde no texto de Osvaldo. Houve um tempo em que acreditei que tudo isto podia constituir a honra da humanidade e desprezava a plebe que não sabe nada. Rousseau pôs-me no caminho certo. Hat mich zurecht gemacht. Aquela prioridade ofuscante desaparece. Aprendo a honrar os homens e tornar-me-ia por mais inútil que o trabalhador comum se não acreditasse que esta consideração, Kant pensa no filosofar, diz Jaspers, pode dar valor a tudo mais para instaurar os direitos da humanidade. Osvaldo tem um comentário extremamente humorístico, todos nós lembramos do humor do Osvaldo, um humor que às vezes juntava a ironia, mas o humor era mais profundo que a ironia. A ironia tem sempre um elemento cruel, autossatisfeito, e o humor é, sem dúvida, uma disposição mais elevada que tem a ver com o modo de ver o mundo. E o humor aparece muitas vezes nestes textos e neste aparece desta maneira deliciosa. Observe-se de passagem a importância de Rousseau na evolução de Kant até à compreensão da vida afetiva, Gefühl. Está muito patente no Preisschrift e nas Beobachtungen. Já em 1762, aos 38 anos, um dia faltou ao seu já pontual e famoso passeio por estar entregue à leitura do Emile. Muitos anos depois, como se sabe, voltará a alterar o seu ritual para procurar notícias sobre a Revolução Francesa. Kant, cada vários lustres, permitir-se-á estas frivolidades. Mas o humor também acontece em relação à tradução de Tat Handlung. Eu não resisto a ler essa passagem. Na página, é no texto do Fichte, na página 97. Não, enganei, não é na página 97, perdão. É muito mais adiante, é na página 320. Na página 320, numa nota 20, Tat Handlung é muito difícil de traduzir, o Osvaldo não ousa traduzi-lo, e depois diz assim: é conhecida a anedota que conta Ortega y Gasset Cohen, que ao ler o Quixote, na tradução de Tzick, se admirava de que Sancho mencionara muitas vezes a palavra Tat Handlung, com que o romântico teria vertido a nossa atzenha, que é façanha em português. Ele levou Ortega a indicar ao leitor que Tat Handlung significa ato de vontade, decisão, o que não deixa de ser um curioso deslize. Efetivamente, a Tat Handlung é a façanha ontológica radical, mas não quer dizer que toda a façanha seja Tat Handlung. Confiemos que não se lembre um novo tradutor de Fichte de nos brindar com esta versão. É constante o humor em Osvaldo, é um dos ingredientes, uma das especiarias que faziam com que as suas conferências e as suas aulas, associada a uma tendência que eu achava maravilhosa, porque sempre fui uma devoradora de livros policiais
e continua a ser ainda, que era o labirinto que o Osvaldo criava quando dava uma aula ou quando fazia uma conferência. Estava sempre, ao labirinto estava sempre metido um fio, mas esse fio era construído como alguém que procura a solução para um crime. Era sempre assim que eu via, e o Jorge também. Estávamos sempre à espera da solução da história do criminoso, quem é que tinha cometido aquele crime. E acabávamos sempre por saber. Mas continuando, não queria levar muito tempo, e por isso vou passar para diante. Vou dedicar-me a alguns pontos mais chave, sobretudo àquele ponto que diz respeito a um texto que tem um valor didático, ou que poderia ter um valor didático, informações sobre a orientação das lições durante o semestre de fevereiro de 1765-66, e que é uma crítica feroz, e que se mantém como uma crítica feroz hoje, àquilo que seria uma didática universitária. É onde ele faz a distinção entre aprender pensamentos e aprender a pensar, e mais tarde, numa reflexão sobre a lógica de 1652, ele vai voltar a dizer que não se pode aprender a filosofia, mas sim a filosofar. Esta diferença é absolutamente essencial, sobretudo porque ela aparece no texto de Osvaldo, na última versão publicada muito perto de nós, e é um desafio àquilo que hoje se passa nas nossas universidades sobre a batuta de um mal-entendido epistemológico que se intitula Ciências da Educação. E esta diferença entre filosofar e filosofia é um desafio com que Osvaldo inicia o texto, isto é, procurar a filosofia no filosofar, ciente de que nunca houve tal coisa como um livro de filosofia. E Kant tem consciência aguda de que nunca houve tal coisa como um livro de filosofia. Eu queria ler essa passagem da introdução às lições da lógica, em que ele diz assim, da lógica de Escher: todo pensador filósofo constrói, por assim dizer, a sua própria obra sobre as ruínas da outra. Esta ideia é muito importante e torna impossível a constituição de qualquer história da filosofia, a não ser aquela que procure a filosofia no filosofar. Portanto, a história da filosofia é uma história de fundamentos construídos sobre ruínas, constante, que retorna. Mas nenhuma alcançou a condição de permanecer duradouramente em todas as suas partes. Ele sabe que a eles também está destinado a isso. Logo, por esse motivo, não se pode aprender filosofia, porque ela nunca existiu. Isto faz lembrar Platão, evidentemente. Ao contrário, porque parece que em Platão a filosofia um dia existiu, mas nós estamos esquecidos. Em Kant, a ideia é de que, por mais livros que tenham existido chamados filosofia ou considerados textos de filosofia, a filosofia nunca existiu. Ela está sempre a ser constituída como uma promessa que, tornada ato de escrita, se chamará ruína. É isto que Kant está a querer dizer. Na verdade, a ruína da fala não existe. Só pode existir a ruína da escrita. E é por isso que, na verdade, a fala tem valor sacrificial. A aula tem valor sacrificial. Nós sabemos que o Osvaldo escrevia as aulas, mas as aulas escritas eram sempre transfiguradas pela palavra que estava a ser dita, pelas interrupções, incluindo outros textos, outras referências, por uma inquietação que não tinha ficado escrita, mas que subitamente tinha aparecido. E esse valor sacrificial tem a ver com a riqueza inteira do presente. Por isso, muitos de nós lamentamos que o Osvaldo não tenha publicado mais. Este livro é um maravilhoso esforço de transformar esse lamento em coisa boa, em coisa partilhável, mas ao mesmo tempo temos de pensar que este texto, por exemplo, este texto que está aqui escrito, ganha
a sua vida inteira quando nós pensamos nas aulas do Osvaldo. Quer dizer que outros que vão ler estes textos e não tiverem ouvido as aulas do Osvaldo não podem acrescentar o elemento da voz viva no presente vivo. Isso é equivalente à nobreza maior da fragilidade da vida humana, que ao mesmo tempo é a sua fertilidade sem limites e sem ruínas. Nós, quando temos a lembrança da aula, não temos a lembrança de uma ruína. Isso foi incorporado na nossa vida, portanto, não é a ruína, é a nossa respiração que está à vista. A escrita é sempre ruína. As obras filosóficas estão sempre fundadas sobre ruínas. Outra coisa que eu gostava de ler é a consideração da diferença entre histórico e não histórico em Kant, e que é muito interessante para ser lido à nossa luz hoje em dia, quando ele fala daquilo que é de razão pura, por exemplo, aquele que tenha aprendido um sistema, por exemplo, wolffiano, isto é citado na página 91, ainda que tivesse na sua cabeça todos os princípios, as explicações e demonstrações em comum com todo o edifício doutrinal, e tivesse tudo na ponta da língua, não possuiria mais do que conhecimentos históricos da filosofia wolffiana. E este histórico tem a ver com o conhecimento a partir dos dados, inversamente àquele que é a partir dos princípios, e tem a ver com aquilo que na introdução à doutrina do esquematismo, Kant chama uma doença incurável do ser humano, que é a estupidez. É muito cruel que Kant considere que a ausência de faculdade de julgar, que é isso que está à vista na transmissão não histórica, no sentido kantiano do termo, que é aquela que se limita a preencher de conteúdos, de vínculos de princípio em relação aos seus derivados, e com isso é incapaz de, em cada caso particular, fazer justiça ao caso particular. A isso chama, como devem estar a lembrar-se de modo muito cruel, Kant a estupidez. E uma demonstração mais de que o ensino da filosofia tem de assentar num exercício para o qual falta aquilo que Kant chama o caráter, que é uma disposição, uma atitude que pode levar a cabo a façanha do pensar, e de que o Osvaldo fala de maneira profundíssima a partir das páginas 95 para diante. E nesta página 95 para diante também fala da Revolução, lembrando-nos que Kant nunca falou em Revolução Copernicana, como ele diz muito humoristicamente, isto é um erro simpático do leitor. Mas fala de revolução em muitos outros textos, quando pergunta o que é Aufklärung, ou quando pergunta o que significa orientar-se no pensamento. Aí fala de revolução, fala de originalidade. A originalidade, por originalidade, diz ele, entendemos aquilo que é pensado, que aquilo que é pensado tem, eu estou a ler mal, naturalmente por originalidade entendemos que aquilo que é pensado tem a sua origem no próprio pensar, diz o Osvaldo, a partir dos textos de Kant. E esta originalidade, significar ter origem no ato de pensar, é aquilo que determina o caráter. Na antropologia, sob o ponto de vista pragmático, diz Kant, o imitador, isto na página 96, não tem caráter, no sentido ético, pois este consiste exatamente na originalidade do modo de pensar. O caráter surge assim, segundo Osvaldo, das fontes da intimidade, e volto a utilizar a palavra intimidade. E por isso é algo construído, não natural. Isto é que é a grande maravilha. Não é uma construção, e é uma construção que não se dá para e passo, não é a pouco e pouco, é por um movimento súbito, por ruptura, é, como ele diz, por uma explosão. No texto da religião, no início dos
limites da simples razão, é por uma explosão, o que é extraordinário, porque faz muito lembrar, não sei se o António Marques e o Nuno Venturinha poderão ajudar, mas faz muito lembrar a afirmação que Wittgenstein faz na Conferência sobre Ética, dizendo que se alguém escrevesse um livro sobre ética, esse livro acabaria por fazer explodir o mundo inteiro. Esta ideia de que o caráter, que é a disposição que se constrói através de uma decisão de ser livre, é um ato explosivo, é um ato de ruptura não natural, permite ainda melhor compreender o que é a formação moral do homem, que não se dá através do aperfeiçoamento dos costumes, mas sim de uma umwandlung, de uma metamorfose do modo de pensar. A grande lição de Kant, é assim que Oswaldo termina o texto, e de uma maneira maravilhosa, não é Kant que diz isto, é o Oswaldo, é que normalmente nos outros saberes nós usamos as faculdades. Quando se trata de filosofar, nós próprios nos tornamos numa faculdade. É isso que ele chama o sujeito, ou de maneira mais profunda ainda, a intimidade. Só esse é que consegue filosofar autenticamente. Esse que mergulha na sua intimidade. Daí a estranha presença de Kant nas obras que assinalávamos no início. E é aí que ele manifesta o mais recôndito de si, apregoando e oferecendo como dádiva. É isto que o Campo Ferreira cita, e esta oferta é um ensinar. Não há palavras melhores que o Oswaldo podia ter escrito para falar dele próprio, falando de Kant. Mas eu não queria terminar com Kant. Queria terminar com a Flor Azul. O Heinrich von Ofterdingen foi sempre uma obra que maravilhou os alunos do Oswaldo, e a Flor Azul era uma chave, era uma palavra secreta, uma chave que alguns tinham acesso. Essa dádiva da Flor Azul é pertença de uma forma de pensar a Bildung, outro que é um conceito-chave que o Oswaldo se recusa a traduzir, que tem a ver, a Bildung dos românticos, que tem a ver com uma espécie de heroicidade do tal humor heroico, o furor heroico, de emergir e emergir no que se está a transformar, no devir. E nós sabemos que Novalis e o sonho de uma flor azul famosíssima, diz agora cito Oswaldo, páginas 362, uma mensagem estarrecedora, esse situar-se no coração da tempestade, no devir, que é a essência da Bildung dos românticos. Como estamos longe, aqui eu tinha de fazer uma defesa do Goethe, mas não vou fazer, tão longe da Bildung pragmática do Meister. Mas Novalis, neste situar-se no devir, ele que não era um anti-Aufklärer, apesar de não ser um Aufklärer, mas Novalis, como sabemos, a partir de certa altura conhece uma fadiga mortal, que expressa, isto citado nas páginas 363, e talvez esteja associado ao facto da Flor Azul nunca ter sido, o romance da Flor Azul nunca ter sido concluído, e portanto, como o Oswaldo está em status nascendi, há uma fadiga mortal que expressou nos versos dos hinos à noite: tem amanhã de voltar sempre, terá amanhã de voltar sempre, não terá nunca fim o poder da terra. Uns anos antes ele dizia: nós temos uma missão, e aqui era a Bildung Fichtiana a exercer os seus efeitos. Fomos chamados para formar a terra, para a Bildung da terra. Mas é Hölderlin que tem a boa palavra para mim. Hölderlin, no texto aqui do morfema cultural do romantismo, essa expressão muito curiosa e interessante que o Oswaldo utiliza, não é bem o romântico, não é bem coisa nenhuma.
como muito bem ele sublinha. Está além, está adiante, está atrás. Tu amas, ainda mais do que ela, o dia lúcido. Der Besonnenen-Tag. Quem é ela? A noite. A misteriosa, sonhadora, a admirável, a sublime noite. Diz ainda o poeta, agora, triste e faustosa. E de onde vem a lucidez do dia? Da claridade, que gosta de olhar para dentro, agora é o poeta, da noite, pois o olhar, claro, ama a sombra. O Osvaldo conhecia muito bem estes versos de Perrault, onde vem. Obrigada. Muito obrigado a todos, acho que foi um momento bonito. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Eu queria só agradecer a todos os que estão aqui. Agradecer muito por estarem aqui. São alunos do Osvaldo de várias gerações, alguns que não foram alunos do Osvaldo, mas também estão aqui. E nada mais, só isso.